Bom dia, graça e paz. Hoje é 30 de setembro, último dia de setembro, último vídeo de setembro, ou seja, mais um mês de vídeo completo aqui, ininterrupto, dia após dia, para abençoar a sua vida. Por isso, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, já deixa seu like, faz a tua parte, compartilha, faz chegar a outras pessoas. O nosso tema hoje é Casa de Deus, e o texto que nós vamos ler é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vamos ver na Bíblia amplificada, que diz assim: não discernis nem compreendeis que sois, entre parênteses, a igreja inteira, o santuário de Deus. Ou seja, está dizendo que nós, a igreja, somos santuário de Deus. E o texto continua dizendo: e que o Espírito de Deus habita de modo permanente em vocês, de forma que em vocês ele está em casa. Que versão interessante, né? Que texto bom. Nós temos ouvido e visto nesses últimos vídeos aí sobre as realidades da nova criação, o mistério que esteve oculto nas eras passadas, que é Cristo habitando em nós. Nós vimos que nós somos um povo novo, que haviam judeus e gentios, e de judeus e gentios convertidos, Deus fez um novo homem, concidadão dos santos e membros da família de Deus. Esse novo homem é a igreja. Depois nós vimos que a grande diferença dessa aliança para a antiga, que faz dessa superior, baseada em superiores promessas, é o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve presente, ele sempre atuou sobre as pessoas, ele sempre esteve presente no relato bíblico, na interação da relação com o homem, mas na nova aliança nós o recebemos e ele passou a habitar em nós. E hoje nós continuamos falando sobre isso, de forma que o nosso tema é Casa de Deus. E aqui o texto diz, ele mora em nós permanentemente e ele está em casa habitando em nós. Veja, isso magnifica, isso valoriza, isso engrandece a minha e a sua relação com Deus. Viver debaixo dessa consciência que agora eu e você somos templos do Espírito Santo deveria afetar todas as áreas da nossa vida, porque Deus escolheu estreitar essa relação. Deus escolheu mudar aquele padrão de relacionamento terceirizado, baseado em comportamentos, baseado em ofertas. Ele decidiu habitar em mim e em você, na pessoa do Espírito Santo. E agora, onde eu e você formos, Deus vai junto, porque nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele decidiu habitar em mim e em você. Depois de termos feito novas criaturas, depois de termos nos transformado por dentro, ele decidiu que nós seríamos a sua casa. Pela perspectiva da religião, às vezes nós dizemos, vamos na casa de Deus, e a pessoa está se referindo ao templo. E se você considerar que ele está querendo dizer que naquele lugar onde nós nos reunimos em nome de Deus, isso é até aceitável. Mas etimologicamente, ortodoxicamente, se a gente quiser puxar a coisa para o correto mesmo, não é certo dizer que o templo é a casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós. Na antiga aliança, ele habitava em templos, a Bíblia diz, em templos feitos por mãos de homens, né? O templo, o tabernáculo, o santo lugar, o santo dos santos, a arca, eram referências físicas da interação e da presença de Deus. Mas agora ele decidiu habitar dentro de mim e dentro de você. E eu e você precisamos estar munidos constantemente dessa consciência. Eu sou casa de Deus. Onde eu for, Deus está comigo. Diante de qualquer circunstância que eu lidar, eu posso ser vencedor por causa daquele que habita em mim, porque o maior habita em mim. Mais um texto sobre isso, que é 1 Coríntios 6,19, vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Você há de concordar comigo que quando alguém adquire uma casa, aquela casa passa a pertencer a quem comprou. A casa não pertence a ela mesma. E como nós estamos falando de nós como templo, nosso corpo como templo, e o texto diz aqui: não sabeis que não sois de vós mesmos, porque vocês são templos do Espírito Santo. É mais uma consciência que nós devemos desenvolver, que tem a ver com as realidades da nova criação. É sobre esse pertencimento, sobre essa propriedade exclusiva, é sobre eu e você não pertencermos a nós mesmos. Isso vai nos ajudar a como lidar com a nossa vida, vai nos ajudar a que expor a nossa vida, porque não é algo que pertence a mim. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. Eu sou casa de Deus, eu sou dele. O meu corpo não é meu mesmo, o meu corpo é de Deus. Então tudo que eu fizer com o meu corpo, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo com algo que é de Deus. Ele deu para mim e para você a autoridade de lidar, de administrar, confiou a nós, mas pertence a ele, pertencemos a ele. Eu quero confessar a palavra com você. Diga assim: o meu corpo é templo de Deus. Deus tem em mim a sua habitação em mim. Deus está em casa. Meu corpo é dele. Não pertenço a mim mesmo. E me alegro em ser propriedade de Deus. Amém? Você foi abençoado? Comente aí, faça
Comente aí, compartilhe esse vídeo, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, primeiro vídeo de outubro.